Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve Marcos, o capítulo é o 7. Eu tenho palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Simples, mas que falará com a gente de uma forma sobremaneira. Amém? Marcos capítulo 7, o versículo é o de número 31. Diz assim o texto: tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi para Sidom, até ao mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abra-te. Versículo 35. E abriram-se os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. Versículo 37. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz o surdo ouvir e os mudos falar. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nesta noite possa falar conosco de uma forma sobremaneira. Nós estamos aqui, carecemos de Ti, queremos Te agradecer porque a Tua misericórdia, ela renovou-se mais uma vez sobre as nossas vidas, por isso estamos aqui. A minha oração é que o Senhor possa tocar no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui, aqueles que nos acompanham em casa, que o Senhor possa ir lá na casa de cada um deles, que o Teu Espírito Santo possa trazer o coração desses irmãos aqui para esta palavra, que eles possam compreender aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, que nada nem ninguém, Senhor, possa nos impedir de compreendermos a Tua palavra. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. E você diz? Obviamente vocês sabem que os 4 evangelhos, cada um deles foram escritos de uma forma direta a um grupo seleto de pessoas. Quando falamos do evangelho de Mateus, falamos de um evangelho que foi escrito de uma forma direta aos irmãos judeus. Falando do evangelho de Marcos, falamos de um evangelho que foi escrito de uma forma direta aos irmãos romanos. Quando olharmos o evangelho de Lucas, nós veremos que Lucas escreve aos irmãos gregos e também a alguns pagãos que existiam na época. E quando falamos do evangelho de João, falamos de um evangelho que foi escrito diretamente aos cristãos. Todas essas informações referem-se à igreja do primeiro século. E quando a gente olha e aprende essas verdades, que cada evangelho foi escrito com uma condição direcionada a um povo, nós iremos ver que Jesus, ele sempre usou de artifícios e usou estratégias para poder falar com cada grupo conforme a sua cultura, com cada grupo conforme a sua sociedade que eles estavam inseridos. Então, quando falamos de Jesus, nós veremos que Jesus, ele usou diversos recursos didáticos para poder transmitir ao homem a sua palavra. Obviamente, se formos observar o estilo das pregações de Jesus, ou o estilo de como ele abordava as pessoas, nós podemos olhar à luz da Bíblia, que Jesus usou sermões, usou palavras diretas, atitudes, comportamentos,
usou milagres. Toda essa estrutura era uma forma de apregoar o evangelho para as pessoas que estavam à sua volta. Em contrapartida, quando nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós veremos que todos os milagres feitos por Jesus, independente de quem fosse a pessoa, todos eles surtia também uma forma de cura espiritual para as pessoas que estavam ali observando aquilo que estava acontecendo. Obviamente, Zé Carlos, quando olharmos, veremos que a maioria das pessoas, nos locais que Jesus entrava e efetuava um milagre, as pessoas que estavam de fora, elas precisavam ter uma mudança interior, elas precisavam ter uma cura também interior. E para isso acontecer, muitas vezes Jesus curava as pessoas e elas viam essas curas, e da mesma sorte, elas também eram curadas espiritualmente, vivificavam o teu espírito. E quando nós olharmos aqui este evangelho que estamos meditando, nós iremos ver que Marcos é o único evangelista que trata acerca deste milagre que estamos falando aqui. Marcos foi o único evangelista, o único autor que trata sobre este assunto deste milagre que estamos meditando. O que me chama a atenção é que Marcos, ele vai vir de uma forma bem singela, de uma forma bem interessante, afirmar que pela segunda vez Jesus decide descer em uma região por nome de Decápolis. E quando falamos de Decápolis, não falamos de uma cidade. Quando falamos de Decápolis, falamos de 10 pequenas aldeias. É por isso que se chama Decápolis, 10 pequenas aldeias. Então Marcos, ele vai vir enfatizando que pela segunda vez Jesus decide descer sentido a Decápolis. O que me chama a atenção é que o próprio Marcos, no capítulo 5, ele vai trazer essa narrativa de quando Jesus sai pela primeira vez de Decápolis. E quando foi, Jefferson? A Bíblia diz, e vocês sabem quando foi, segundo Marcos capítulo 5, Jesus está nas margens de um grande lago, que algumas pessoas insistem em dizer que era o mar da Galileia, mas historicamente não era um mar, era um grande lago. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus está na polpa de um barco deste grande lago, com uma única intenção. E qual era a intenção de Jesus? Pregar para as pessoas que estavam atrás de Jesus. Só que Marcos vai nos afirmar que o dia estava se findando, o dia estava terminando, e por o dia terminar, Jesus já tinha durante todo o dia percorrido diversas aldeias e cidades, pregando, ensinando e curando as pessoas. Obviamente, ele estaria bastante fragilizado no que diz respeito ao cansaço físico. E a palavra de Jesus aos seus discípulos é uma palavra de ordem, dizendo: atravessemos para outra banda, para outra margem deste lago. E a Bíblia vai nos afirmar, e vocês conhecem muito bem a história, que enquanto eles estão atravessando para o outro lado deste grande lago, diz a Bíblia, que Jesus, por estar muito cansado, ele vai para a polpa do barco, e segundo Marcos, ele pega em um sono profundo. E o interessante é que enquanto Jesus dorme, os discípulos estão todos acordados. Enquanto Jesus vai para a polpa do barco para poder dormir, os discípulos estão todos acordados. Em contrapartida, a tempestade percebeu que Jesus estava dentro do barco daqueles discípulos, mas estava dormindo. Em contrapartida, o vento percebeu que Jesus estava dentro do barco com aqueles discípulos, mas estava dormindo. Em contrapartida, o alvoroço daquele grande lago, as ondas daquele grande lago percebeu que Jesus estava dentro do barco daqueles 12 discípulos, mas Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que aqueles homens perceberam que não era um vento natural, não era um vento comum, vento este que, segundo a própria Bíblia, começou a causar uma grande tempestade dentro de um lago. Olha aqui, por gentileza, imagina só, dentro de um lago uma grande tempestade. Essa tempestade assolou tanto o coração desses homens, que estamos falando
falando de homens que eram acostumados com o alto mar. Estamos falando de discípulos que tinham sido chamados por Jesus enquanto pescavam. Obviamente eram homens que já tinham visto diversas outras tempestades, mas essa em particular assombrou o coração desses homens ao ponto deles olharem um para os outros e pensarem: iremos naufragar aqui nessa tempestade, iremos afundar aqui nessa tempestade. Mas diz a Bíblia, Gustavo, que alguém dentro do barco lembrou que Jesus também estava dentro do barco. Diz a Bíblia que a tempestade está assolando os homens, o vento está chacoalhando o pequeno barco, as ondas estão tentando submerger este pequeno barco. Os discípulos temeram, mas alguém lembrou: existe uma tempestade, existe um vento, existe uma onda, mas também existe Jesus dentro deste barco. Eu venho nessa noite como voz profética para alguém dizer a você uma palavra simples: aquieta-te o teu coração, aquieta-te o teu coração. Independente de como está a tempestade, independente de como estão os ventos externos, independente de como as ondas estão chacoalhando o teu barco, a palavra do céu para alguém aqui nessa noite é: Jesus está com você. Você precisa simplesmente de lembrar que Ele está nesta tempestade com você. Então aquieta o teu coração, oh glória, aquieta a tua alma. Nós servimos um Deus que pode fazer todas as coisas. Então qualquer ventinho é motivo da gente começar a ficar com medo. Qualquer tempestadezinha que vem para nos assombrar é motivo da gente querer abandonar o barco e muitas vezes fazer algo errado, que é abandonar o barco e querer pular dentro do mar. Então alguém lembrou: opa, esse negócio está me assustando, eu acho que eu vou morrer. Mas alguém lembrou: Jesus está aqui nesse barco com a gente. E o texto vai dizer aquilo que você já conhece. Algum dos discípulos correu até Jesus com voz de apavor e falou: mestre, porventura deixará com que a gente pereça neste lugar? Porventura iremos morrer aqui nessa tempestade? E a Bíblia vai dizer que Jesus levanta do sono. A princípio, ele não olha para os discípulos, ele olha para aquilo que estava assombrando os discípulos, que era a tempestade. Com uma palavra, diz a Bíblia, que ele faz com que o vento se cesse e a tempestade também. E em contrapartida, ele olha para os discípulos que andava com ele, conhecia ele, sabia quem ele era, tinha visto diversos outros milagres feitos por ele. E olha para esses homens, pastor Benito, e fala: homens de pequena fé. Esses homens são nós. Sabe quando temos fé? Quando nosso filho só está gripado. Eu vou pôr a mão na cabeça, ele vai receber essa cura e vai ser curado. Amanhã ele não vai estar mais gripado. Mas quando precisamos exercer de fato a fé, quando as coisas são assustadoras, nós esquecemos de quem é Jesus. Nós esquecemos do que Jesus pode fazer. Obviamente vocês sabem tanto que eu, que a fé, ela tem tamanho. Existe fé pequena e fé grande. Não é a mesma fé que vai ressuscitar um morto, que vai fazer com que alguém seja curado de uma gripe. A fé tem escalas diferentes. Talvez você pense: Jefferson, mas que loucura é essa? A fé é uma só? Não é. Não é e nunca foi. Porque a própria Bíblia, Jesus refere a essa fé e muitas vezes ele coloca tamanho
tamanho nessa fé. Neste texto ele diz: homens de pequena fé. Quando outras pessoas aproximaram de Jesus, aquela mulher que me falhou aqui o nome aqui da região que ela morava, que tinha uma filha muito doente, muito enferma. Jesus viu aquela mulher quando ela fala: mestre, eu preciso simplesmente de um grãozinho do pão que cai sobre o chão, que os cachorros comem. E Jesus olha e fala: mulher de grande fé. Então nós precisamos entender e aprendermos a usar a nossa fé, não só quando alguém está gripado, mas quando, se preciso for, ressuscitar um morto, ele ressuscitar. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. E diz o texto sagrado que Jesus faz com que o vento cesse, com que a tempestade termine. Eles atravessam para outra margem deste lago, e Jesus com os discípulos se detém em uma terra conhecida como a terra do Gadareno, aonde, segundo Marcos, existia um homem que tinha um título. E qual era o título? O endemoniado. Qual era a característica? Um homem que andava nu e morava no cemitério. O que ele fazia? Se cortava com caco de telhas. O que o povo tentou fazer? Prendê-lo muitas vezes, mas não pôde. As correntes não o seguravam, os agrilhões não podiam detê-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus desce em Gadara. Meu filho, se você não dá glória nessa palavra, que você não consegue dar glória mais não. Eu estou pregando Bíblia pura para você que lê a Bíblia. Jesus desce em Gadara. E quando Jesus desce em Gadara, o que acontece? Este que o povo tinha como endemoniado, ele correu gritando. E diz a Bíblia que ele adorou a Jesus. E segundo a história, Jesus está conversando com este homem, que as pessoas diziam que era o endemoniado de Gadara. E a conversa de Jesus é: quem está aí? Quem é você? E o endemoniado responde a Jesus: eu não sou um, sou uma legião. E segundo a numerologia romana, uma legião não é 10, não é 5, não é 1000, muito menos 2000, é 6.000 soldados. Então este homem está dizendo: eu não sou um demônio só, somos 6.000. Mas a Bíblia diz, oh glória, que os 6.000 demônios se prostraram diante do Deus que você serve. Então a palavra é a mesma do início: aquieta-te o teu coração, porque o Deus que você serve ainda é o mesmo. Aquieta a tua alma, confie no Deus que você conhece, confie no Jesus que você diz tanto amar. Então, quando as coisas apertarem, não se preocupe, não fica aí por aí pirado, não vai para a internet: vou pôr um emojizinho aqui de triste para o povo ver que eu estou triste. Para de meninice, para com isso, gente. Nós somos adultos, nós temos que parar com essa meninice. Vou mudar o status aqui do meu Instagram: hoje eu estou triste. Quem precisa saber é Jesus, meu filho, não precisa colocar na internet não. Mateus 6,6, vai para o quarto e fale com o Pai que está em oculto e secreto, e Ele te ouvirá e te responderá. Este moço, segundo a Bíblia, para ganharmos tempo, aproxima de Jesus, curva-se diante de Jesus. Jesus pergunta quem é, ele diz que é uma legião. Jesus liberta esse homem. A Bíblia vai dizer que os demônios que estavam nesse moço foram expelidos para os porcos que estavam passando lá perto. Isso aqui diz respeito à cultura. Judeu nenhum podia ter ou comercializar porcos naquele dia. Aquele povo que estava ali era pessoas judeus. Então Jesus permite com que esses demônios vão para os porcos. Os porcos se precipitam no mar e o povo fica com medo de Jesus e deseja com que Jesus não esteja mais ali em Gadara. Por que, Jefferson? Não foi exclusivamente por causa do medo, foi porque os olhos deles estavam nas coisas.
Os porcos naquele dia representavam a comercialização daquilo que nenhum judeu podia fazer. Eu estou pregando e dizendo que Jesus permitiu com que os demônios fossem para os porcos, e esses porcos se precipitassem, para que aquele povo tirasse os olhos dos porcos e olhasse para Jesus. O que eu vou falar é difícil de ouvir, mas você vai ter que ouvir. Muitas vezes Jesus precisa tirar de você algumas coisas só para você olhar para Ele. Muitas vezes Jesus precisa arrancar de você algumas coisas só para os seus olhos sair dessas coisas e voltar para Ele. Então talvez você está perdendo, pensou que está perdendo. Talvez você está perdendo e está pensando, eu estou perdendo. Não, Jesus está dizendo, você está ganhando. Você não está perdendo, você está ganhando. Eu estou querendo trazer os teus olhos de volta para mim. Vamos parar de olhar para as coisas da terra, gente. Nós estamos tão preocupados, Gustavo, com aquilo que a gente pode conquistar, adquirir, que esquecemos de Jesus. Nós trabalhamos tanto, ficamos tão fadigados, esquecemos de orar, de ler a Bíblia. Tem gente que nem jejuma, tem gente que nem lê a Bíblia em casa, nem a Bíblia está essa poeirona, que está essa ventania aí. A Bíblia, você passar a mão assim, ó, chega aquela crosta grossa no dedo. E a pessoa ainda quer ter uma aproximação, uma intimidade com Deus. Eu estou pregando e dizendo para alguém aqui, pare de olhar para as coisas terrenas e olhe para Jesus. Me escute, não estou dizendo que você tem que se esforçar para adquirir as coisas. Você tem e precisa fazer isto. Mas a primazia da nossa vida está vinculada em Jesus. Não podemos substituir Jesus por nada. Nada nessa terra, Zé Carlos, pode ser colocado no lugar de Jesus, mesmo que nos custe muitas coisas, mesmo que doa em nós, mesmo que a gente chore. Não podemos colocar de hipótese alguma nada, nem ninguém, nem trabalho, nem vontade própria, nem desejo do coração, nada pode estar no lugar de Jesus na nossa vida. Então o céu está dizendo para alguém aqui nessa noite, coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque Jesus em primeiro lugar e você vai experimentar coisas extraordinárias. Coloque Jesus em primeiro lugar e você viverá coisas transformadoras. Se a gente entendesse esse negócio e de fato fizéssemos, a nossa vida possivelmente não seria muito fácil, porque quanto mais perto de Jesus a gente está, parece que as coisas mais difíceis ficam. Mas a convicção que eu carrego no coração, Gustavo, é que vale a pena estar mais perto de Jesus do que de qualquer outra coisa. Sabe, gente, a gente tem que carregar isso no nosso coração. Vale a pena estarmos mais perto de Jesus do que estarmos perto de qualquer outra coisa, independente do que seja. Que nos custe a vida, mas não abandone Jesus. Que nos custe as coisas da terra, mas não abandone Jesus. Se você for ver algumas histórias do primeiro século, de quando as pessoas eram tão devotas a Jesus, elas amavam tanto a Jesus, que elas tinham prazer de sofrer, Dona Celeste, por causa de Jesus. Elas tinham prazer na alma e no coração de apanharem por causa de Jesus. Elas tinham prazer de serem excluídas da sociedade por causa de Jesus. Elas tinham prazer de muitas vezes ver a sua pele, o seu corpo sendo queimadas por causa de Jesus. Um historiador por nome de Filo, ele vai dizer que o imperador romano, certa feita, ele ordenou que fizesse uma rua à noite e colocasse em volta dessas ruas diversas cruzes. E sabe qual era a intenção, Pastor Pio? De pegar as pessoas que não negassem a Jesus, pendurasse nessa cruz, e à noite, quando escurecessem,
elas ateavam fogo nessas pessoas. E essas pessoas serviam para os romanos como uma espécie de luminária para que eles pudessem passar. E eles estavam naquela cruz simplesmente, Zé Carlos, por causa do amor em Jesus. Eles não queriam abandonar ou negar Jesus, independente de quanto custasse para eles. E nós somos crentes tão fracos, somos crentes tão meia boca, somos crentes tão Nutella, que qualquer coisa é motivo da gente querer abandonar a fé. Eu não quero mais Jesus, porque as coisas estão tão difíceis para mim, eu não estou vendo Jesus fazer nada. Eu não quero mais Jesus porque alguém falou. Para, gente, pelo amor de Deus. Amemos a Jesus com toda a nossa força e o nosso coração. Se preciso nos custar a vida, que custe. Se preciso arrancar membros nossos, que arranquem. Mas não negue a Jesus por nada. Vamos voltar para o texto. E a Bíblia vai dizer que depois deste ocorrido, segundo a Bíblia Sagrada, este homem, após ter sido liberto, já estava vestido. Ele vê com que o povo de Decápolis temeu Jesus, não queria Jesus. E o povo faz com que Jesus retornasse para o outro lado da margem. E este ex-endemoniado grita para Jesus dizendo: mestre, me deixa entrar nesse barco também. Me leve contigo também para o outro lado, eu quero estar perto de você. E a Bíblia vai dizer que Jesus não permite, mas dá uma ordenança a esse homem. E qual é? Pregue em Decápolis. Anuncie em Decápolis e afirmem e seja testemunha, para que todos possam ver aquilo que eu fiz na tua vida. Olha aqui para mim, por gentileza, no texto. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jesus volta para outra margem. E quando Jesus volta para outra margem, segundo Marcos, o texto vai nos dizer que em uma determinada ocasião, Jesus precisou novamente retornar para a região de Decápolis. Só que o texto vai dizer que ele passa em duas cidades que eram cidades pagãs. E nessa cidade, segundo a Bíblia Sagrada, as pessoas não acreditavam em Jesus. Só que Jesus retorna em Decápolis. E quando Jesus chega em Decápolis, a Bíblia vai nos afirmar que trouxeram-lhes um surdo. Olha aqui, por gentileza. Trouxeram-lhe um surdo. Olha aqui, por favor. Este homem não foi sozinho. Alguém o levou até Jesus. Pois Marcos vai nos afirmar: trouxeram-lhe. Quem levou esse homem até Jesus? Os discípulos? Não. Quem levou esse homem até Jesus? Algum dos 12 que chegaram com Jesus em Decápolis? Não. A história vai nos fazer compreender que quem levou este homem surdo e de pesado e de falar pesado foi o próprio povo da região, que outrora não tinham acreditado em Jesus, mas depois que eles viram um milagre na vida daquele moço ex-endemoniado de Gadara, eles começaram a acreditar e levaram este surdo para perto de Jesus. E esse texto é tão impressionante que quando esse homem chega perto de Jesus, o texto já é um texto que já traz a revelação. Vai nos dizer que levou este homem até Jesus, alguém levou, e Jesus tira esse homem do meio da multidão para uma parte longe daqueles que estavam ali em Decápolis. E isso aqui é muito lindo. Porque é muito lindo, Jefferson, porque você vai ver que o texto vai nos revelar. Olha aqui, por gentileza. O texto vai nos mostrar que existem certos milagres que não é para todo mundo ver. Existem certas coisas que acontecem em nossa vida que não é para todo mundo saber. Existem
certos momentos que iremos viver, ou milagres que iremos experimentar, que não é para todo mundo ver. Existem certas coisas que é no particular. Existem certas coisas que é no segredo, no oculto, no escondido. Só que nós estamos em uma era digitalizada e perdemos essa essência de experimentar coisas no particular com Jesus. Qualquer coisa que a gente enfrenta, a gente quer compartilhar. Qualquer coisa que a gente passa, a gente quer sair gritando pelas redes sociais para que as pessoas possam ver. E Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu quero que você experimente o individual comigo. Eu quero que você experimente algo no particular comigo. A Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 5, versículo 17, a história nos diz que algumas pessoas levaram um paralítico até Jesus. Você conhece a história? Esse homem vai até Jesus, aos pés de Jesus, ele recebe o que ele precisava. Ele recebeu por quê, Jefferson? Porque ele estava no lugar correto. E aonde era, Jefferson? Nos pés de Jesus. E o que precisamos fazer, Jefferson? Voltar para os pés de Jesus, abaixar mais o nariz e orar mais, voltar para mais perto de Jesus e esquecer um pouco dessas coisas aí fora, gente. A gente tem que voltar aqui para dentro, voltar para perto, voltar a experimentar coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Nós estamos falando de um Deus que pode fazer todas as coisas. Diz a Bíblia Sagrada, olha aqui, porque o nosso tempo já até terminou. A Bíblia vai nos dizer, 5 minutinhos só. A Bíblia vai nos dizer que esse homem é levado por Jesus para um local distante. E quando ele afasta da multidão, o texto diz, e você conhece, que Jesus pega os dedos, coloca no ouvido deste moço e com a saliva toca na língua dele. Isso aqui diz respeito à cultura. Para nós isso é algo nojento, né? Mas na época, segundo a cultura, era algo normal. Algumas pessoas diziam que a saliva também era uma forma de curar outras pessoas. Então, na época, estamos falando de cultura. Na cultura, isso aqui era normal. Só que o que me chama a atenção é que Jesus aproxima deste homem, leva ele para longe, toca no ouvido, toca na língua e libera uma palavra. Só que antes de fazer tal milagre, nós estamos falando de Jesus. Só que antes do milagre acontecer, nós estamos falando de Jesus. Só que antes do milagre acontecer, o próprio Jesus. Não estamos falando de qualquer pessoa, gente. Estamos falando de Jesus. O próprio Jesus, antes do milagre acontecer, levantou os olhos para os céus e orou. Então o segredo de tudo está aqui. Está em insistirmos na oração. Não existe toque, não existe varinha mágica. Vou tomar uma aguinha aqui mágica. Não existe esse negócio. Isso é misticismo religioso. Usar de utensílios para provocar fé nas pessoas. O que nós precisamos para que o milagre aconteça, para que a gente veja e experimente, é simplesmente de orarmos. É mais ou menos assim: as coisas estão ruins, eu vou orar. Estou precisando de um milagre, eu vou orar. Estou precisando que uma porta se abra, eu vou orar. Estou precisando que alguém receba uma cura, eu irei orar. É isso que estamos precisando fazer. Nós queremos o milagre sem orar. Queremos que as coisas aconteçam sem orar. Queremos que Deus transforme sem orar. Queremos que Deus haja sem orar. Orar diz respeito à intimidade com Ele, à aproximação com Ele. E Deus está dizendo para nós nessa noite: volte para perto de mim. Aproxime-se de mim. Aproxime-se de mim, pois eu tenho coisas extraordinárias para fazer na tua vida. E a Bíblia vai dizer que este homem recebe a cura após o próprio Jesus orar. Estamos caminhando para o final, pode ficar de pé por gentileza. É 9h15, chefe. Olha aqui por gentileza.
Estamos terminando, não terminei. Falei que estamos terminando, não terminei. Olha aqui, o louvor pode vir aqui, por favor. O pessoal parece que está ensaiando para lá. Sumiu tudo. E a Bíblia vai dizer que este homem recebeu um milagre de Jesus. E sabe o que é impressionante? Estamos falando de alguém que não ouvia. Estamos falando de alguém que tinha a língua presa. E após encontrar com Jesus, a primeira voz que ele escuta, imagina que coisa terrível, Gustavo. A primeira voz que ele escuta é Jesus bradando e dizendo: Efatá. É uma ordem no imperativo que é: abra-te. Está tudo fechado, Jesus chega e fala: abra-te. Abriram-se os ouvidos e a língua se desprendeu. E quando eu olho para esse negócio, eu aprendo que precisamos ouvir mais a voz de Jesus. Precisamos ler mais a palavra, porque é a própria voz do Criador. Precisamos estar mais perto da palavra, porque estamos falando da voz de Jesus. Não estamos falando de escritos do homem, estamos falando da voz de Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, aprendemos que a palavra, ela pode, segundo Timóteo capítulo 3, nos aperfeiçoar. A palavra, segundo João capítulo 15, versículo 3, ela pode nos limpar. A palavra, segundo João capítulo 8, versículo 32, ela pode nos libertar. A palavra, segundo Salmos capítulo 49, versículo 3, ela pode nos dar entendimento. A palavra, segundo Josué capítulo 1, versículo 8, ela pode nos prosperar. A palavra, segundo Atos capítulo 20, ela pode nos dar unção. A palavra, segundo Coríntios capítulo 13, versículo 18, ela pode nos apresentar quem é Jesus. Quem é Jesus? Tudo está na palavra. Quer conhecer Jesus? Vai para a Bíblia. Quer aproximar de Jesus? Vai para a Bíblia. Quer ter experiência com Jesus? Vai para a Bíblia. Quer ver o milagre acontecer? Ore e vai para a Bíblia. Oh glória! Você pode fechar os seus olhos. A palavra dele pode transformar a tua vida. Basta uma palavra só. Basta uma palavra só para que a tua estrutura toda seja mudada. Eu estou pregando e dizendo a você: a palavra dele está nas tuas mãos. Que coisa terrível. A palavra do Criador, ela está nas nossas mãos. E nós estamos muitas vezes deixando de largo. Então volte para a Bíblia, volte para a oração, volte para a palavra, aproxime-se mais dele. Assim como este homem teve um milagre extraordinário após uma palavra só de Jesus, o seu milagre também pode acontecer. Com os olhos fechados, vamos louvar uma canção. Enquanto isso, você vai pensando aí o quão perto você está de Jesus, ou o que você precisa fazer para poder estar mais perto dele.